e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Repita comigo: o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Repitam comigo: por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que não sabia o que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso, de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em sua casa, não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade? Pecaria contra Deus? Amém? Assenteis glorificando o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do nosso Deus. Nesse pequeno texto, nesse pequeno recorte da história de José, uma coisa salta aos nossos olhos, e eu pedi para vocês repetirem comigo um termo específico: prosperidade. Vocês observaram que quando a gente ia lendo, José prosperava, o Senhor o fazia prosperar, tudo aquilo que ele tocava prosperava. Então eu fico me perguntando como que a prosperidade se relaciona com a história de José, porque como nós sabemos, alguns de nós, pelo menos a maioria, conhece a história de José, e nós sabemos, queridos, que José se tornou um homem hebreu maior no Egito, ocupou um cargo muito elevado de governador. Mas quando a gente olha bem de perto a história de José, nós percebemos que essa é uma história que choca, né? Porque ele era um garoto que sonhava, e em razão dos seus sonhos, os seus irmãos o rejeitavam, a ponto de sentirem ciúmes dele, porque o seu pai tinha uma predileção por José. Nós vemos que os irmãos, em razão dessa inveja, dessa picuinha, dessa raiva, eles atentaram contra a vida de José, a ponto de chegarem a planejar a morte do próprio irmão, porque aquilo que ele falava sobre coisas grandes que ele iria fazer através dos sonhos, aquilo inquietava os irmãos e deixava eles em situação de desconforto. Eles rejeitaram o irmão e pensaram: vamos matá-lo. Mas o que a gente vai ganhar se nós o matarmos? Então vamos vendê-lo, porque se a gente vender, a gente vai ter alguma coisa em troca, pelo menos a troca pelo dinheiro vai ter algum valor. Então a gente vê que os irmãos o vendem para forasteiros ismaelitas, que também o vendem para o Egito, para Potifar. E essa história é de reviravoltas, muitas reviravoltas, reviravoltas na casa de José, reviravoltas quando ele é vendido ali como escravo para Potifar, que era um eunuco de Faraó. Ele era capitão da guarda. Então Potifar era um homem rico, de grandes posses, um homem bem colocado em um outro país, em uma outra nação, que era a nação egípcia. E aí a gente pensa, essa história que começa com um homem sendo um rapaz sendo vendido pelos irmãos que iniciaram uma tentativa de homicídio, porque se eles não tivessem decidido vender José, eles teriam matado ele. Os próprios irmãos teriam matado. Então a gente vê que essa história que começa com uma tentativa de homicídio, ela se transforma em um cenário totalmente diferente. A gente percebe que um funil vai se afunilando, vai se fechando com relação à história de José. Então ele vai para um contexto de escravidão ali em Potifar, e quando ele chega lá, Potifar acha graça nele, o vê como alguém de responsabilidade, alguém de confiança, a ponto do texto que nós lemos diz que tudo que tinha na
ele apenas comia, só sabia o que tinha na mesa. Ele não sabia quanto tinha nos pastos, quanto administrava, quanto havia em seus celeiros, porque José cuidava de tudo. E tudo que ele recebia era próspero. E a gente vê no verso 2, o Senhor estava com José e ele era um homem próspero. E no verso 3, e tudo que o Senhor colocava na mão dele, ele era próspero. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Então pensem, ele era um escravo que estava trabalhando e ele era honrado pelo seu Senhor. Tudo que ele fazia prosperava. Então eu fico pensando, irmãos, como que essa história de José se linka com a prosperidade. O que tem a ver essa prosperidade? Porque quando a gente vai para o contexto atual, contemporâneo, a gente pensa que prosperidade tem a ver com riqueza, com patrimônio nosso, com tudo aquilo que a gente tem. Mas pelo que nós estamos vendo, tudo que José colocava a mão prosperava para outras pessoas. Ele ainda era escravo, ele ainda estava longe da sua família, ele ainda estava em uma terra estranha. E quando a gente pensa que essa história chegou a um ponto muito difícil, nós vemos no próximo versículo o que acontece. A mulher de Potifar tentando ali a José. Mas José se manteve fiel ao seu Senhor. E José rejeitou aquela situação. Então de escravo ele passa a ser agora prisioneiro. Então ele desce ainda mais na escala que ele estava, no nível que ele estava, ele cai para o nível de prisioneiro. E quando a gente vai para o último versículo desse capítulo 39, é surpreendente o que o Senhor diz aqui, ó. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que José fazia dentro da prisão prosperava. Meu Deus, isso aqui é incrível. Ele está no contexto agora totalmente adverso. Agora ele já não está mais como chefe da casa de Potifar. Agora ele está dentro da prisão. E José está sendo um homem que prospera, a ponto do carcereiro-chefe deixar tudo nas mãos daquele prisioneiro, confiar tudo a ele, e tudo que ele tocava prosperava. José prosperava fora e José prosperava dentro da prisão. Então, querida igreja, José é essa pessoa que começa a história sendo rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, acusado de assédio pela patroa. Ele também foi indicado a viver uma vida de prisão, mesmo sendo inocente. Então eu fico perguntando, como que ele está prosperando? Porque tudo é adverso, tudo é contra. Tudo vai na contramão do que a gente imagina o que é ser prosperidade. Ele está sendo acusado e prosperando. Ele está sendo perseguido e prosperando. Ele está preso e prosperando. Meu Deus! E o que é essa prosperidade? Você pode pensar, irmã, tem alguma coisa errada nisso. Porque às vezes a gente olha para nós e pensa, o que é prosperidade? Porque as contas continuam vindo. O que é prosperidade? A doença fica batendo a porta. A adversidade vem. Como é que a prosperidade acontece se tudo em volta diz que não? Então, queridos, onde está a prosperidade quando tudo está errado? Você acredita que Deus está fazendo algo com você, mesmo que a situação diga o contrário? Porque, queridos, há dias na nossa vida que parece que a gente está preso dentro de um cárcere. Portas estão fechadas, rotinas pesadas, sonhos limitados, circunstâncias que vão nos sufocando e nos tirando a paz. Mas isso não impede que nós prosperemos diante do Senhor. Porque a prosperidade não depende das circunstâncias, depende daquele que está conosco. A presença que estava com José era que o fazia prosperar. O Senhor não precisava que José saísse da prisão para que ele prosperasse. O Senhor não vai esperar que você seja curado para que você prospere. Porque a prosperidade do Senhor vai além de cifras financeiras, de valores na sua conta. A prosperidade tem a ver com contentamento, com paz, com um lugar de segurança e de certeza em quem o seu Deus é. Há muitas pessoas que têm vivido até com cifras que a gente nem consegue contar, mas ainda assim não são pessoas prósperas, porque a prosperidade vai além do dinheiro, vai além do patrimônio.
O Senhor estava com José e lhe concedia êxito em tudo o que ele realizava. Porque o mundo mede a nossa capacidade pelo que a gente tem, pelo que a gente aparenta ser, e não pelo que a gente é em Cristo Jesus. E quando José disse àquela mulher: poderia eu pecar contra o Senhor, se eu sou o maior nessa casa, porque ele me fez assim? Querido, José não falava o que o pai dele dizia, ou o que o chefe dele dizia, ou o que os irmãos dele diziam. Ele estava preocupado com o Senhor, com o que o Senhor iria pensar sobre ele. A presença do Senhor não vai depender do ambiente onde você está. Ele não é mutável, ele não é como homem, ele não age como homem, ele não pensa como homem, e ele não depende de nós para fazer grandes coisas em nossas vidas. Agora nós precisamos estar com os nossos olhos alinhados a ele, de tal maneira que a gente consiga entender que é muito melhor estar na adversidade com o Senhor do que estar na adversidade sem Ele. Você pode estar vivendo uma fase difícil, queridos. Desculpem, essa fase pode ser uma fase difícil emocional, uma fase difícil espiritual. A gente passa por fases difíceis. Só que ainda que a gente esteja em uma fase difícil, o Senhor não perde o controle. Você não precisa estar em tempos de paz o tempo inteiro para saber a grandeza do seu Deus. Sabe, eu sempre me lembro, durante a pandemia, muitas pessoas apostataram da fé, porque achavam que Deus perdeu o controle. Ah, isso está acontecendo porque Deus perdeu o controle. E o Senhor jamais perde o controle de nada. José prosperou porque ele estava em um lugar favorável, na presença do Senhor. Amém? Então, queridos, uma outra coisa que me faz pensar é sobre nossa integridade enquanto crentes. Integridade custa muito caro. Então José entendia: eu prefiro ser preso injustamente a perder a minha integridade. Há muitos crentes cedendo coisas que são corruptas, que corrompem a nossa fé, que corrompem aquilo que nós carregamos, aquilo que nós levamos. Por quê? Porque querem agradar o outro. Deve ser lisonjeio uma mulher de Potifar, bonita, rica, se sentir atraída por um escravo. Talvez o escravo poderia ter sentido: nossa, que uau! Mas ele disse: como eu poderia pecar contra o Senhor, não contra o marido dela, que deu a casa dele para que ele governasse. Ele não se preocupou com o marido, ele se preocupou com o Senhor. Prosperar com Deus é diferente do que vencer pelo mundo, queridos. Prosperar com Deus é algo muito diferente. A nossa prosperidade com o Senhor não é medida pelo número que nós temos em nossas contas. Não adianta nós corrermos, porque, louco, hoje procuraram a tua alma, e onde ela vai estar? Há muitas pessoas juntando em celeiros, em lugares perecíveis, e a eternidade sendo perdida. Mais do que confiança, nós precisamos buscar em Deus esse lugar da presença dele. A prosperidade tem a ver com isso. Até na prisão o Senhor vai nos fazer prosperar. E nessa noite, quando eu penso nesse culto de quinta profética, eu penso que nós chegamos aqui para sermos encorajados, para sermos impulsionados, para ganharmos uma força a mais, para continuar caminhando. E essa noite o Senhor nos faz entender que nós precisamos prosperar em Deus, prosperar nele, entender que essa prosperidade é um lugar, é uma posição que nós ocupamos. Não adianta nós trabalharmos 24 horas, 7 dias por semana e não termos a presença do Senhor. Isso não é prosperidade, isso é cansaço e é fadiga. E é aqui nesse lugar, nesse ambiente de liberação profética, de desencadeamento, nós estamos aqui liberando chaves de fé e de força para que nós possamos caminhar juntos, crendo no Senhor. Há muitos irmãos que já não têm mais força, trabalham de dia e de noite, mas não se sentem
nesse lugar de presença, de contentamento, de esperança. E o Senhor nos traz aqui, queridos, para isso. Essa é uma noite profética, uma noite em que nós estamos aqui para destravar esse lugar de confiança, esse lugar de certeza, esse lugar de esperança. Enquanto eu lia sobre José, eu fiquei pensando, quantas vezes nós como crentes somos levados a lugares inóspitos, lugares difíceis, mas ainda assim nós erguemos nossos olhos e confiamos, o Senhor está comigo. Apesar do que eu estou passando, o Senhor está comigo. Quando eu vejo alguém testemunhando, eu passei por isso porque o Senhor estava comigo. Nós vencemos porque o Senhor estava conosco. Então nessa noite, queridos, se há alguém aqui que precisa sentir essa presença, que precisa que seja destravado esse lugar de presença, esse lugar de habitação, porque a presença do Senhor que fazia José prosperar, não era inteligência, não era fama, não era conhecimento, não era amizades, não era isso. E eu nem vou chegar aqui ao momento que ele foi até a presença de Faraó. Eu quero que a gente olhe para esse momento. Eu quero que a gente olhe para as vezes que nós somos rejeitados dentro da nossa família, para as vezes que nós somos rejeitados por amigos e às vezes até no trabalho, mas você se mantém firme na presença do Senhor. Porque quando você está firme, os olhares são de acusação mesmo, porque o brilho do Senhor que repousa sobre você chama a atenção aonde você vai. O brilho do Senhor que repousa sobre você faz com que outros fiquem ofuscados, não porque você é mais bonito, ou mais alto, ou mais belo, mas porque existe uma presença que te faz prosperar em conhecimento, em força, em encorajamento, em caminhar juntos. O Senhor nos traz aqui nessa noite para que a gente entenda isso. Esse é um tempo de prosperar no Senhor. É um tempo de prosperar no Senhor. E eu creio, queridos, eu creio que o nosso Deus vai liberar sobre nós essa unção de prosperidade. Eu creio que o Senhor vai liberar sobre nós. E eu fico pensando, o que Deus fez com José, Ele tem feito com você. Só que por vezes a gente não consegue perceber isso como um lugar de prosperidade. A gente acha que a prosperidade tem a ver com reconhecimento financeiro. Mas a fidelidade do Senhor, ela nos faz prosperar quando a gente menos percebe. O cuidado do Senhor, portas que Ele abre, pessoas que Ele traz ao nosso encontro, pessoas que Ele tira da nossa vida, pessoas que Ele faz para nós pontes, ligando destinos, ligando propósitos, ligando missões. A cada dia que passa eu percebo mais isso. O nosso Deus tem nos levantado assim. E nós não conseguimos ver, porque por vezes nossos olhos estão olhando para o que o mundo chama de prosperidade. Então, é tempo da gente fechar os olhos e pedir: Senhor, me mostra como o Senhor tem me feito prosperar. Me mostra como a minha vida tem refletido a Tua glória, porque eu não estou percebendo. Porque às vezes a gente murmura tanto, a gente quer tanto aquilo que não tem, que não consegue enxergar o quão próspero é. Voltar para casa, repousar tranquilo, com uma família que te ama, que te guarda, que te coloca em segurança. Eu me sinto assim aqui na AD Alexandrina. Ter um lugar com quem você pode confiar. Isso é prosperidade, irmãos. Isso é prosperidade. Isso não tem preço, só tem valor, um alto valor. Muitas pessoas não sentem isso nesse tempo. Muitas pessoas têm ido para lugares, correm de um lugar para o outro, de um trabalho para o outro, de um casamento para outro, de um relacionamento para outro, de uma cidade para outra, buscando algo, buscando, como diz Salomão, buscando o vento. Correndo atrás do vento. Isso é uma dor. Isso não é prosperidade. E eu digo para vocês,
Esse é o tempo do Senhor para nós. Esse é o tempo do Senhor para nós. No meio dos anos, como diz Abacuque, Ele deseja que nós nos voltemos para Ele com o coração sincero. Meu Deus, me ajuda a enxergar a Tua prosperidade na minha vida nesse tempo, nesse momento, nesse aqui e agora. Eu quero ser grato por tudo que o Senhor já fez. Eu vi outro dia uma pessoa dizendo assim, as pessoas falam, eu quero ver a glória de Deus, eu quero ver as manifestações, curas e milagres. Mas a gente não precisa, a gente só precisa saber que Ele é bom. Gente, a gente precisa ver também. A gente precisa ver, porque Deus se manifesta. Ele se deixa conhecer através da sua grandeza, através dos seus grandes feitos. Ele se deixa conhecer pelo dia, pela noite, pela ordem dos astros, por tudo que há. Ele se deixa ser conhecido, Ele se revela, Ele revela a sua grandeza. E é por essa grandeza que nós precisamos honrá-lo e bendizê-lo, exaltá-lo na beleza da sua santidade. Ele zela por quem Ele é, Ele zela por quem Ele é. E nessa noite eu gostaria muito que nós nos levantássemos. E eu quero pedir para o irmão Dene fazer essa oração. Minha voz não aguenta. Eu peço perdão de coração.